Se você gosta de um bom romance Enemies to Lovers, eu tenho certeza que você já ouviu falar da famosa Ali Hazelwood, uma das autoras mais populares de romance da atualidade e, diga-se de passagem, minha autora favorita. Porém, se você ainda não conhece ou nunca ouviu falar, ou já ouviu falar, mas ainda não teve a oportunidade de conhecer, eu vim aqui te apresentar. Oiê, eu sou a Ju e seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui falamos sobre livros, filmes, séries, músicas e tudo da cultura pop mundial. Quem é Ali Hazelwood? Ali Hazelwood nasceu na Itália, viveu no Japão e na Alemanha antes de se mudar para os Estados Unidos. A autora é originalmente uma neurocientista e é a responsável por trazer o ambiente STEAM, ciências, tecnologia, engenharia e matemática, para o mundo da literatura no romance. A autora iniciou sua carreira nos romances escrevendo fanfics. Originalmente, a Hipótese do Amor, por exemplo, era uma fanfic de Star Wars, uma fanfic Halo. Existe uma recomendação de ordem de leitura, mas ela não é obrigatória porque um livro não completa o outro. Claro, existem alguns easter eggs dentro dos livros posteriores dos livros anteriores, mas nada muito óbvio e nada que você vai tomar spoiler do livro anterior caso você não tenha lido ele ainda. Porém, a ordem de leitura é originalmente a ordem de lançamento dos livros, então a gente começa com A Hipótese do Amor, que é o primeiro lançamento da autora em 2021. É um fake dating dentro do ambiente acadêmico, a gente tem a Olive e o Adam, que são os principais personagens lembrados quando a gente fala da autora. Em seguida, nós temos A Razão do Amor, que foi o lançamento de 2022 da autora. Nesse livro a gente tem como protagonista a Bee, não vou saber dizer o sobrenome dela, e o Levi, que é o seu par romântico. Ambos trabalham para a NASA e é muito claro a forma como a autora traz a dificuldade e a realidade de uma mulher dentro desse ambiente acadêmico. Esse livro é um Enemies to Lovers super gostosinho de ler, eu particularmente ri muito e me diverti pra caramba. Em seguida, já em 2023, a autora lançou uma coletânea de contos chamada Odeio Te Amar, que reúne 3 contos sob o mesmo teto, Presa com Você e Abaixo de Zero, onde nós vamos acompanhar 3 casais principais e que cada um tem a sua proposta, cada um tem o seu momento e é muito fofo, é muito gostosinho de ler, muito gostoso de acompanhar e claro, cada um foca numa personagem principal e seu par romântico. Em seguida, ainda em 2023, a autora lançou Amor Teoricamente, que acompanhamos a Elsie e o Jack, que são o casal principal. A Elsie, ela tem 2 empregos, então além de ser física teórica, a gente também tem ela como uma namorada de mentira. Ela trabalha num aplicativo no qual ela entra em relacionamentos falsos para ajudar seus clientes a resolverem questões da vida pessoal ou profissional. Esse livro normalmente é visto como o favorito da grande maioria das pessoas que gostam da autora. Eu particularmente gosto muito, eu acho ele muito divertido e muito gostosinho de ler. Aliás, como todos os livros da autora, eles são muito fáceis de ler, uma literatura muito gostosa. Você lê, você nem percebe que você tá lendo. Ainda em 2023, essa mulher trabalha pra caramba. Ela lançou Checkmate, que é o primeiro romance dela a ser voltado pro público jovem. Então, é o primeiro que não é indicado para maiores de 16 anos, esse pode ser lido por menores de 16 anos. E eu particularmente gosto muito, tá no meu top 3 dos livros favoritos dela. Esse é muito gostoso de ler, é muito fofo. Além de que a gente acompanha o casal principal dentro do mundo do xadrez. Então existem muitas coisas, por exemplo, que eu não entendo direito dentro do mundo do xadrez. Mas eu realizei essa leitura de forma super tranquila, sem me estressar, sem ficar pesquisando um monte de coisa. Porque a autora traz isso de uma forma super leve e engraçada. Agora a gente já entra num novo tipo de literatura trazido pela autora, que é Noiva, que é particularmente o meu livro favorito dela, em que a gente acompanha um mundo sobrenatural. Então nós temos uma vampira e seu par romântico, que é um lobisomem. Então a gente tem aí uma fantasia muito interessante de Enemies to Lovers. A gente tá acostumado a romances no mundo acadêmico, e aí ela traz pra gente uma fantasia que eu particularmente adorei muito, essa quebra de expectativa dentro do universo Ali Hazelwood. Ainda em 2024, a autora traz Não é Amor, que é um romance trazido dentro do ambiente STEAM, só que ele é um pouco mais maduro, não no sentido de cenas inapropriadas para menores, mas no sentido de complexidade da relação. Então a gente tem ali nossa personagem principal e ela é uma personagem muito complexa, com relações complexas
e o nosso personagem principal, que é muito fofo, muito bonitinho, onde a gente conhece uma próxima personagem principal da autora. Então, sim, é necessário ler esse antes de ler O Amor Problemático de Verão, porque O Amor Problemático de Verão vai acompanhar a irmã do personagem principal no momento do casamento dos personagens principais de Não É Amor. Então, para ler Um Amor Problemático de Verão, é sim recomendado que você leia Não É Amor. Mas é possível fazer a leitura sem ter um conhecimento prévio do que acontece em Não É Amor. Só que, às vezes, você vai ficar um pouco perdido dentro das piadas internas e das conclusões em que a gente chega em Não É Amor. Em 2024, para finalizar, a gente tem o lançamento do conto Uma Noite de Inverno com Você, que a gente acompanha a nossa personagem principal e o nosso personagem principal ficando presos durante uma nevasca. É um conto bem rapidinho, tem ali entre suas 70 páginas. Eu acho ele muito fofo e muito gostosinho de ler. Apesar dele ser bem rapidinho, ainda assim entra como meus personagens favoritos praticamente, porque eles são muito fofos e muito comunicativos. Eu acho isso muito legal, porque eles pegam ali pra contar sobre as coisas que aconteceram e que fizeram eles ficarem atraídos um pelo outro. Agora, em 2025, a gente inicia o ano com No Fundo é Amor, que é um romance mais pesadinho da autora, no sentido de que ele é voltado, sim, para dois atletas que competem em âmbito olímpico, mas a gente tem um pouco de introdução ao BDSM, entre outras coisas. Apesar do foco do livro não ser esse, é uma parte muito importante do livro. Então, ele é considerado um dos mais pesados da autora, entrando ali junto com Noiva e Parceira. Ainda em 2025, a autora lançou também Um Amor Problemático de Verão, que, como eu disse anteriormente, é sim uma continuação de Não É Amor. Então nele a gente acompanha a Maia, que é a irmã do personagem principal de Não É Amor, e ela é cunhada da nossa personagem principal de Não É Amor, então eu acho essa dinâmica muito legal. E a gente acompanha ela entre outros personagens que a gente já conheceu anteriormente. Ainda em 2025, mas não finalizando 2025 ainda, a gente tem Parceira, que é uma continuação de Noiva. Então, para ler Parceira, sim, você precisa ter lido Noiva. Apesar de eu amar muito Noiva, eu ainda não li Parceira, porque eu não tive tempo, mas tá na minha lista, é um dos próximos livros que eu vou ler. E eu amo esse universo, eu amo muito. E a gente sabe que a personagem principal de Parceira é a melhor amiga da personagem principal de Noiva. E a gente sabe que ela vai ter uma relação romântica com um lobisomem, que é basicamente amigo do par romântico de Noiva. Então é ali tudo muito junto, tudo muito entre família mesmo. Apesar de eu ainda não ter lido, eu tenho um pouco de conhecimento sobre a trama e eu fico muito animada de poder ler ele em algum momento. Agora, para finalizar essa lista completamente frenética da autora, a gente tem ali no finalzinho de 2025, comecinho de 2026, o lançamento do conto que ela já tinha lançado anteriormente em audiolivro, Jogo de Amor para Dois. Esse eu ainda não li ainda, apesar de ter ele na minha estante. Basicamente ele se passa entre dois personagens no mundo dos jogos, e eu não sei muito sobre a história, eu sei que é um conto, é uma história curta, mas eu tô muito animada pra ler também. Além desses livros, a autora também faz parte de outros projetos de contos com outros autores. Então nós temos First, que é um livro que eu ainda não li também, mas que é focado um pouco mais dark, é um pouco mais pesado, e faz parte de um grupo de livros em parceria com outros autores. Nessa mesma linha a gente tem Bound e Unbound, que são contos também dentro dessas parcerias de outros autores. Então é muito importante estar ligado no site da autora, porque ela a todo momento tá propondo que vai lançar alguma coisa nova, alguma coisa interessante, alguma coisa que a gente não tava esperando. E ela gosta muito de escrever, porque ela escreve assim de forma frenética, é muito rápido, ela lança um livro, logo ela já tá lançando outro, então tem que estar sempre muito de olho em tudo que ela tá fazendo, porque ela não para. Agora eu tenho uma notícia muito legal que eu acho que a maioria das pessoas já sabe. A gente vai ter o lançamento do filme de A Hipótese do Amor, que tá em produção pelo Prime Video. E a gente vai ter como a Olive, a Lily Reinhardt, e como o Adam, o Tom Bateman, o que na verdade é uma curiosidade muito legal. Eu fiz um vídeo sobre isso pro meu TikTok. O Tom, ele foi a inspiração
para fazer o vilão do livro da Hipótese do Amor. Então, quando a gente pensa na Hipótese do Amor, o vilão do livro, ele normalmente era imaginado com esse ator. Só que agora esse ator vai estar fazendo o Adam, que é o personagem principal, que foi idealizado inicialmente como o ator Adam Driver, que é o personagem de Star Wars no qual ele foi inspirado. A previsão de lançamento é para o final do ano, então a gente tem aí uma expectativa muito alta desse lançamento, a gente está acompanhando tudo. E quando foi o lançamento de quem iria interpretar a Olive, a gente ficou todo mundo muito ansioso e na expectativa, porque é uma personagem muito importante, é uma personagem muito querida. Então a gente queria sim que fosse uma atriz que fizesse a personagem, que trouxesse o mesmo carisma dentro dos livros para a personagem principal do filme. Eu vou deixar aqui do lado uma lista com a ordem de lançamento dos livros e fica a seu critério qual você vai ler primeiro, qual você vai ler em seguida, apesar de ser recomendado que você leia na ordem. Por hoje é só, eu espero que você tenha gostado do vídeo. E se você gosta da autora, se você está acostumado a ler livros dela, deixa aqui nos comentários qual o seu favorito, qual o seu menos favorito. Se você ainda não leu, coloca aqui qual você está mais ansioso para ler, se você quer começar a ler esse ano, quer esperar o lançamento do filme, quer ler antes do lançamento do filme. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar para seus amigos, porque esse é um canal novo aqui no YouTube. Então toda forma de interação o YouTube entende como uma forma de que vocês estão gostando do conteúdo. Então fiquem à vontade para fazer parte disso. E é isso. Um beijo. Tchau!